E nós estaremos lendo os versículos de 12 a 21 do capítulo 1 de Daniel. Então, Daniel, capítulo 1, versículos de 12 a 21. Diz assim o texto: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isto, e os experimentou 10 dias. Ao fim de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Desta sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos o apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso conosco, tem nos dado, Santo Deus, a oportunidade de estarmos na tua casa, podermos nos colocar diante de ti, agradecermos, Santo Deus, pelas providências que o Senhor tem tomado sobre a vida de cada um de nós, dos nossos irmãos, familiares, dando saúde, dando força, livrando dos males, ajudando, Santo Deus, a suprir as necessidades, dando ânimo, Santo Deus, para estar na tua casa, fazer o teu trabalho. Nós somos gratos porque o Senhor, mesmo imperfeito como somos, tem nos ajudado a cada instante, dando ânimo e dando prazer, Santo Deus, em fazer o teu trabalho. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos ajude para que os instantes que estaremos estudando a tua palavra, o teu Espírito Santo Deus nos abra o entendimento e nos dê compreensão do que o Senhor tem a nos ensinar. Oramos a ti, Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos aqui completar o capítulo 1 de Daniel. E nós vamos vendo o seguinte, como aí já tem 3 semanas que nós iniciamos o nosso estudo. Então, qual é a situação neste momento? O rei pede aqui, após ter invadido, ali ter sitiado Judá, ele então leva de Judá os nobres e aqueles que faziam parte ali da linhagem real. Dentre estes, 4 jovens se destacam: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os quais o rei, depois, através do seu eunuco, troca os seus nomes de Daniel para Beltesazar, Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque e Azarias para Abednego. E estes 4 jovens, então, têm ali determinado pelo rei que coma dos manjares do rei e beba do seu vinho, para depois de 3 anos serem apresentados ao rei, e aqueles que estivessem com aparência melhor passaria a servir diante do rei. E é interessante que eu falo para os irmãos, quando nós vamos fazer evangelismo, é bom nós entendermos uma coisa. O nosso propósito não é contrariar a cultura. O nosso propósito não é contrariar os hábitos.
O nosso propósito é fazer com que as pessoas entendam a vontade de Deus. Daniel aqui, ele poderia arrumar uma confusão tremenda. Não, eu sou judeu e eu não vou comer desse negócio, não. Poderia. Mas Daniel foi sábio. Ele falou assim, olha, eu sei que a Babilônia adora outros deuses. Eu sei que o rei tem o seu costume. Ele tem os seus hábitos. Ele come coisas que nós, pela nossa cultura e a nossa tradição, não nos é permitido comer. Então vamos fazer o seguinte. O rei nos trouxe aqui. E nós devemos nos alimentar daquilo que o rei propôs e depois nos apresentaremos diante dele. E aí Daniel olha e fala assim, rapaz, tudo que tem na mesa do rei é oferecido a seus deuses. E muitas das coisas que o rei come, nós não temos o hábito de comer. Poderia causar ali algum desconforto estomacal ou algum outro tipo de problema. Cada família está acostumada com o seu tempero de casa, está acostumada com o seu tipo de comida, está acostumada com seus hábitos familiares alimentares ali. De repente sai e vai comer na casa de alguém, percebe, rapaz, esse negócio não dá certo não. Se eu comer eu vou passar mal. Não é assim? E nós estamos no mesmo ambiente praticamente, no mesmo local, moram praticamente no mesmo bairro, mas é de família para família. Você vai causar desconforto com isso? Não, come o que tiver, lhe for cabível no estômago, aquilo que palatavelmente você se adequa é melhor, e o que não é, você deixa para lá. O que Daniel fez foi exatamente isto. Chega pro guarda, que estava responsável pelo eunuco que estava ali coordenando os jovens, e fala para ele assim, pede para ele deixar a gente comer legumes 10 dias. E é interessante que você vai olhar assim, 10 é o número que se completa o ciclo. Dali para frente as coisas mudam. Então você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou uma dezena, daquela dezena para frente as coisas são diferentes. Mas 10 dias passa muito rápido. E 10 dias é o tempo que o seu organismo vai estar se adaptando àquilo que você come. E se tiver que mostrar algum resultado, se você estiver fazendo algum tipo de dieta, fazendo algum tipo de... mudando algum hábito alimentar, depois de 10 dias você já começa a perceber a diferença. O chefe do eunuco olhou e falou assim, quando Daniel pede para ele, versículo 12, experimenta, peço-te, dê aos teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Olha que coisa interessante. Daniel sabia. Falou assim, 10 dias já é o suficiente para ele perceber se aquilo que nós estamos comendo está fazendo bem ou não. Se nós estamos mais magrinhos, ou se estamos com um semblante melhorzinho. E aí o chefe do eunuco deve ter pensado assim, 10 dias vai fazer diferença nenhuma. Se por acaso eles emagrecerem, na semana seguinte a gente já dá uma comida diferente para eles, voltam a recuperar o peso e a aparência, e aí a gente, vida que segue. E é interessante nós olharmos aqui uma coisa. Assim, como é que os babilônios trabalhavam? E por que a preocupação deles em mudar o hábito alimentar aqui destes 4 jovens? Primeiro, eles começam querendo mudar neles os seus pensamentos, a sua forma de ver as coisas. Tanto é que eles colocam aqui, assim, vai lá e instrua em todo o conhecimento babilônico. Qual que é a primeira atitude de Nabucodonosor com os cativos? Assim, muda neles a forma de pensar. Depois o que eles fazem?
dá a eles um outro nome, para que eles possam ter lealdade a nós. Porque aí eles vão esquecendo o nome deles e vão se familiarizando conosco. Assim eles vão tendo uma intimidade maior com os nossos costumes e os nossos hábitos. Depois ele fala assim, olha, muda o estilo de vida deles. Se eles estão acostumados a comer de um jeito, façam uma dieta diferente. Para mostrar para eles que aqui a maneira de viver é segundo os nossos padrões. E eu falo para os irmãos, é bom nós atentarmos para isso. O mundo nunca vai chegar e meter o pé na porta para tentar fazer as coisas. Não. Esses dias eu vi a declaração de um líder, e ele falava o seguinte, falou assim, nós temos que entender o seguinte, a gente nunca vai implantar um regime aqui no Brasil, copiando o regime de outro lugar, chegando e colocando aqui. A gente precisa ter paciência para isto, porque com menos de 30, 40 anos a gente não muda a cabeça desse povo. E vai lá. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas eles esqueceram que ia levantar um doido e fazer o povo ver de forma diferente aquilo que o povo está acostumado a ver há mais de 30 anos. Mas muda. Você não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Você vai em dose homeopática trabalhando na mentalidade deles e uma hora eles estão igualzinho àquilo que nós queremos. Igualzinho a um dos nossos. Então você, muda o seu pensamento. Muda o seu hábito alimentar. Muda o seu nome. E eles vão se sentir um dos nossos. E Daniel, então, quando olha para aquilo, assim, esse pessoal está mal intencionado. Esse pessoal está mal intencionado. Irmãos, nós temos que estarmos atentos a isso. Temos. Temos. Eu vi um homem falando, um cientista político, e você, olha, tem uma pessoa que a gente não presta atenção nela. Olha somente para as benesses que ela traz, mas não olha para o perigo que isto corre. Tem um homem que já implantou centenas de milhares de satélites no espaço. Tem um homem que controla praticamente todos os trens de pouso de todos os aviões do mundo. Tem um homem que está desenvolvendo a inteligência artificial e ele está construindo uma série de humanoides. Tem um homem que ele já desenvolveu um chip para implantar em praticamente quase todos os seres humanos. O camarada que controla os ares. O camarada que controla a terra. E o camarada que controla os humanos, o que este homem é capaz de fazer? Mas as pessoas não estão dando importância para isto. Só que daqui uns dias o pessoal vira marionete. Está todo mundo sendo controlado por um homem. O que Nabucodonosor queria era justamente isto. Era um homem controlando o mundo e fazendo com que todo mundo da sua época, que estivesse subordinado a ele, fizesse tudo aquilo que ele queria. Daniel dá uma olhada nessa situação e fala assim, nós não estamos aqui para sermos controlados por Nabucodonosor. Quem é o nosso Senhor é Deus. E a Ele nós vamos servir. Eu coloquei como título nesse estudo de hoje, os padrões de Deus. Irmãos, Deus tem os seus padrões e o que Ele leva em consideração, e eu tenho falado isso aqui para os irmãos, nós fizemos um estudo aqui de vários personagens preeminentes da Bíblia, personagens de destaque. Pessoas que cometeram erros que a gente critica, abomina, não sei o quê, mas tem uma coisa que Deus leva em consideração no homem, é a sua lealdade para com ele. E o que Daniel olha aqui e vai mostrar para os chefes dos eunucos, eu vou assim, olha, nós temos lealdade a um Deus. E nós não podemos deixarmos de sermos leais a Ele. Então, Nabucodonosor pode fazer o que ele quiser.
Mas uma coisa ele tem que entender, né? Que nós temos um Deus a qual nós servimos. Tá? E nós não estamos aqui para criar conflito com a cultura, com os hábitos, com o costume de Nabucodonosor. Nós estamos aqui porque nós estamos cumprindo uma promessa de Deus. Foi feito. Como nós vimos lá. Deus prometeu a Ezequias e depois se cumpre. Em Joaquim, o último dos reis aqui, mas se cumpre. 100 anos depois. A promessa se cumpriu. Deus falou assim, olha, vai ser cativo. Pela desobediência e pela sua rebeldia. Vocês vão ser cativos pela Babilônia. 100 anos depois de ser cumprido, Daniel está nesse meio aqui. E o que ele tinha a ver com isso? Nada. Aparentemente não. Mas ele estava lá. E o versículo 13, Daniel então fala para ele assim, olha, depois desses 10 dias, vê o nosso parecer como está. Se estiver bom, proceda desta forma com os teus servos. E Deus então, irmãos, aqueles que são leais a Ele, Deus sempre protege os seus justos. Deus sempre protege os seus. E Ele jamais desampara aqueles que o buscam, aqueles que o temem. Jamais. E é uma coisa que nós podemos ter certeza. O que Daniel olha e fala para o chefe do eunuco, falou assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O próprio Cristo cita isso, é uma passagem de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. O próprio Senhor cita isso quando vai bater de frente lá com Satanás. Daniel sabia disto. E o que o chefe dos eunucos aqui não tinha entendido era isto. E ele falou assim, olha, nos experimenta 10 dias. 10 dias. Vai ser o suficiente para você saber se nós estamos de acordo com aquilo que o rei espera de nós ou não. E o texto aqui, os versículos 14 e 15 diz, ele concordou com isto e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Quando nós olhamos para isto, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Aqui, possa ser que muitos estão descobrindo isto recentemente. E tem gente que não coloca na sua dieta aí proteína animal de jeito nenhum. A proteína animal aqui, que mais eles consumiam, era a proteína animal na qual Deus havia falado aos filhos de Israel não comerem dela. Daniel, então, olha aqui e fala assim, é melhor nos alimentarmos de legumes do que nos alimentarmos daquilo que Deus já falou para nós não comermos. 10 dias. Eu quero falar uma coisa para você. Hoje, nós não temos o hábito, nós batistas, aqueles que gostam disto, fazem isto, talvez com propósito, com sinceridade, tem objetivo. Eu não condeno. Mas eu acho que se formos fazer, temos que ter realmente um propósito específico naquilo que fazemos. É o jejum. É você realmente dedicar um tempo de consagração a Deus, abrindo mão daquilo que contamina você, não fisicamente, mas tira você do propósito espiritual de glorificar a Deus. O que Daniel e os seus 3 amigos fazem aqui é justamente isto. Assim, olha, nós vamos fazer um jejum de tudo aquilo que é do rei. Porque se aquilo que é do rei satisfaz o corpo,
mas desagrada espiritualmente, nós estamos aqui para servirmos a Deus e não os nossos prazeres. Então nós vamos abrir mão disto. E você pode ter certeza que quando você faz alguma coisa, você tem propósito, você tem objetivo nisto, 10 dias é mais do que suficiente. Você não precisa fazer o desafio de 40 dias. Não precisa. Precisa. Mas se você tem propósito, você está determinado em fazer o sacrifício para glorificar a Deus. Não para você falar, não, eu estou meio mais magrinho agora porque eu fiz um jejum esses dias, então agora perdeu o propósito. Perdeu o foco. O propósito não é este. A Bíblia diz que se você está fazendo o seu jejum e depois compartilha com outro, não, eu não posso fazer isso porque eu estou em jejum. Já perdeu o foco. Está errado. Errado. Daniel e seus amigos se colocam diante de Deus e fala para ele, olha, se for para a honra e glória de Deus, nós vamos continuar fazendo isso para que Deus seja glorificado. Mas se não for para glorificar a Deus, depois de 10 dias você pode fazer o que você quiser. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Rei. Seja submisso às autoridades, não tem problema nenhum nisto. Daniel sabia disto. Mas ele coloca aqui que se aquilo que estivesse fazendo fosse para glorificar a Deus, é melhor servir a Deus do que servir aos homens. É isso que a gente tem que entender. É isso que nós temos que entender. E aqui, o versículo 16 diz: desta sorte, o guarda tirou a porção de manjar deles e o vinho que deviam beber, ele lhes dava legumes. 10 dias de experiência, tá bom? Passou 10 dias, o guarda olhou. Disse, rapaz, não é que os meninos ficam mais bonitinhos mesmo? Olha que coisa interessante. Quando você se dedica a fazer a vontade de Deus, você pode ter certeza de uma coisa. Aquilo que glorifica a Deus nem sempre traz satisfação aos homens. Nem sempre. E você pode ter certeza que você vai arrumar problema mais para frente. Assim, nós, como crentes, nós devemos prestar atenção numa coisa. Se a sua vida como crente tá boa demais, aparentemente tem alguma coisa fora do compasso. Pode ter certeza disso. Isso é regra? Não. Não é regra. Eu não posso julgar e falar assim, não, você está com a vida tranquila porque você está com o pé na igreja e o pé no mundo. Não. Está errado. Eu não posso fazer isso. Mas você tem que olhar e ver se aquilo que você está fazendo está de acordo com a vontade de Deus. Se estiver de acordo com a vontade de Deus, você vai glorificar a Deus e Deus vai providenciar meios para que você continue glorificando. Porque é que o guarda aqui resolveu continuar dando legumes a Daniel, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque o propósito deles era glorificar a Deus. E Deus tinha um propósito nisto. Entenda isto. Quando nós estabelecemos um propósito, quando nós lançamos a nós mesmos um desafio, nós temos que entender o seguinte: isto está de acordo com a vontade de Deus ou é para satisfazer a minha vontade? Ninguém melhor do que quem faz o desafio para saber. Porque se está de acordo com a vontade de Deus, Deus providencia meios
para que o propósito dele seja alcançado. Se é para satisfazer os seus propósitos, possa ser que nem tudo corra de acordo com aquilo que você tem planejado. Pode ter certeza disto. O que é que está acontecendo aqui? Qual era o desafio aqui? O desafio era para mostrar que deuses estavam lutando entre si. E hoje o mundo não é diferente. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é espiritual. Nós vivemos no mundo, mesmo que você não veja. Mesmo que você não veja. Mas a guerra é espiritual. Ao mesmo tempo que tem alguém dando a você discernimento, entendimento, compreensão da vontade de Deus, fazendo com que você realmente entenda que sem Deus é impossível você viver dias melhores nessa terra, e você busca fazer a vontade de Deus, você sabe que do outro lado o inimigo sempre levanta um obstáculo, levanta outro, levanta uma situação de desconforto aqui, levanta de lá, para você contrariar a vontade de Deus. Quando você menos espera, você, poxa, não era para ter feito assim. Não era para agir assim. Não era, mas você fez. Porque a guerra é espiritual. Aqui, qual era o desafio? O desafio era mostrar para Nabucodonosor que ele, Nabucodonosor, não era tudo aquilo que ele achava que era. E Nabucodonosor aqui já se sentia o Senhor Todo-Poderoso. E Deus vai mostrar para Nabucodonosor, através de Sadraque, Mesaque e Abednego, que aquilo que ele tinha como orientação, onde ele buscava os conselhos, não era no caminho certo. Não era. Olha lá o texto, diz que ao fim, versículo 17, desculpa. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, e Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em sonhos, e em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos o apresentou diante de Nabucodonosor. E quantos dias aqui? Ao fim dos dias, 3 anos depois. Foi os 3 anos que Nabucodonosor deu para que eles pudessem ser instruídos, lá versículo 4, ser instruído em toda a sabedoria, sábio em ciência, versado no conhecimento e que tivesse habilidade para trabalhar no palácio do rei. E fosse ensinado na língua dos caldeus. A Daniel, a Sadraque, a Mesaque e a Abednego, Deus deu a eles entendimento para tornar-se e ter o conhecimento 10 vezes mais do que todos os jovens que estavam com eles. E aí eu falo para os irmãos, o que foi que eles tiveram que fazer? Só comer legumes? Não. Estudar e estudar muito. E muito mais do que todos os outros que estavam com eles. Além de ter boa aparência. Então eu falo para os irmãos aqui. Desde que eu estou aqui nessa igreja, eu falo para os irmãos. Assim, eu não gosto de ver jovem que não estuda. Não gosto. Porque quem não estuda para trabalhar, depois fica sem trabalhar porque não estudou. Aí. Então eu falo, tem que estudar. E tem que estudar e estudar mais do que os outros. Estudar mais do que os outros. Porque se você não estudar mais do que os outros, você vai ficar para trás. É certo? Não é certo. Não é certo. Então, para mim, eu falo isso aqui para os irmãos. Pastor, mas você é egoísta demais. Eu falo, não. Para mim,
O crente tinha que ser o mais sábio, o mais rico, o mais bonito, o mais tudo. Para mim. Tinha que ser, ué. Tem forma que não cabe um cara bonito, eu sei disso. Mas no conhecimento, olha que coisa interessante. No conhecimento, se você buscar a conhecer, Deus vai dar a você sabedoria e inteligência para você conhecer e ser melhor do que os outros. O que você precisa fazer? Estudar. Estudar. Daniel e os seus 3 amigos passaram 3 anos estudando para ser melhor do que todos os outros que estavam com eles. Porque eles sabiam que se fosse melhor do que os outros, eles serviriam diante do rei. Isso é bom para a gente aprender. Se você quer ter uma posição de destaque, você acha que você vai ter uma posição de destaque só porque você é bonito? Não. Você só vai ter uma posição de destaque se você for diferente. Se for diferente. Se você não for, esquece. Tem centenas de milhares de gente na sua frente para te atropelar. Tem. Tá aí, o mundo tá aí. O mundo tá aí. Com muita gente boa. Ao fim dos dias, 3 anos depois, se colocaram diante de Nabucodonosor, e o versículo diz que o rei falou com eles, versículo 19, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. O que é isto? A exaltação dos santos. Você, meu irmão, você, meu amigo, quer ter o favor dos reis? Faça a diferença. Fácil assim. Se você não fizer a diferença, você nunca vai ter reconhecimento. Nunca. Você precisa querer. Você precisa querer. Nós vamos todos os dias. Todos os dias, todos os domingos, todas as quartas-feiras, toda a escola dominical, todo o estudo que os irmãos trazem aqui. Qual é o propósito da igreja na nossa vida? Fazer com que nós sejamos melhores que os outros. Você nunca percebeu isso? Você está na escola errada. Qual é a ordem de Deus? Sede santos. Sede santos. O que é? Você tem que se separar. E você vai se separar para quê? Para ficar igual? Não, se separar para ser melhor. Porque quanto melhor você está, mais próximo de Deus você está e mais abençoado você é. É difícil entender isto? Não, mas eu preciso querer ter entendimento disto. Eu preciso querer. Porque a função da igreja é esta: é nos tornar cada dia melhor. A Bíblia diz que nós devemos crescer. Crescer à estatura de Cristo. E como nós vamos chegarmos à estatura de Cristo? Nos tornando melhor a cada dia. No conhecimento, na graça e tudo mais. A função da igreja é essa. Daniel e os seus 3 amigos tiveram o entendimento disso, e quando foram colocar diante do rei, o rei falou assim: não, vem cá, não é você que eu quero. Já pensou nisto? Já pensou se você se coloca diante de Deus? Rei dos reis? Senhor dos senhores? Assim, o que você fez lá com 80 anos que eu te dei lá na terra? Eu comia muita farinha, bebia muita água. Não foi mais que eu te dei 80 anos de vida. Eu te dei 80 anos de vida para você ser melhor do que os que estavam lá.
Se você não foi, você perdeu tempo. É? Aí, ao invés de você assistir diante do rei, você vai, lá, bem pra lá. É? Como a Bíblia diz, né? Foi ser salvo como que se pelo fogo, né? Talvez sobrasse alguma coisinha ela de se aproveitar, mas talvez não sobre nada. Talvez não sobre nada. Mas pela graça e misericórdia ainda conseguiu entrar no céu, tá bom. É? Mas é isto. A gente tem hora que a gente brinca, parafraseia aqui as coisas, mas é assim que funciona. É assim que funciona. E olha só que coisa interessante. Versículo 20. Estando diante do rei, em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Qual era o grande problema aqui? Quando o rei precisava de um conselho, ele chamava os magos e os encantadores e falava assim, olha, eu estou pensando nisto. Olha, eu sonhei com isto. É? Olha, eu estou pensando deste jeito. Qual é o conselho que vocês me dão? Estes homens paravam lá, catavam lá como se fosse uma bola de cristal, porque eles levavam ao rei a informação que eles tinham direto dos deuses. Então, quando o rei chamava esses homens aqui, eles iam diante do rei para falar com o rei, porque eles falavam com os deuses. Então, a palavra que eles falavam com o rei era direto que o rei, os deuses dele tinham passado, e eles falavam para o rei, e o rei falou assim, não, então, essa é a decisão que eu vou tomar. E aí, o que é que o rei não esperava? É que existiam ali 4 jovens que falavam direto com o Deus, criador dos céus e da terra. E ele não falava com uns deuses qualquer. Falava com o Senhor dos senhores. Nós, irmãos, temos que olhar para isto. A gente não fala com um Deus qualquer. Hoje eu saí para fazer uma caminhada, e passei numa praça lá, e lá tinha uma capelinha. E eu ficava olhando aqueles senhores, o pessoal de mais idade, estava lá fazendo a sua caminhadinha, quando chegava perto da capelinha, parava lá, fazia a sua devoção, fazia a sua reza, e depois continuava a sua caminhada. E eu fiquei observando aquilo, porque eram várias pessoas que passavam ali e faziam a mesma coisa. E eu passei ali também. Só que eu não parei para fazer minha devoção. Eu não parei ali para fazer aquele ritual de reverência. Aí alguém poderia olhar e falar assim, indivíduo estranho. A maioria das pessoas que passam por aqui presta ali a sua reverência ao seu santo. Ele não faz nada. Poderiam fazer um julgamento. Mas é bom nós entendermos isto. Por que é que nós não fazemos? Porque a gente tem um Deus que a gente sabe que ele é superior, maior, mais poderoso, que é onisciente, que é onipotente, que é Senhor do universo, Criador de todas as coisas. E é desnecessário fazer aquilo. É desnecessário. Daniel aqui, quando ele se coloca diante do rei, o rei vai perceber que ele é muito mais entendido. Ele tem muito mais compreensão daquilo que o rei precisa para levar o seu reino adiante. Ele é muito mais capacitado para dar entendimento ao rei. Ele é muito mais sábio para fazer o rei compreender se aquilo que ele está fazendo é certo ou errado. Porque quem o orienta é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis.
Quando Nabucodonosor olha para essa situação, ele vai perceber que realmente aqueles 4 jovens que estão diante dele é diferente de todos os outros seus magos e de todos os outros seus encantadores. Quando as pessoas olharem para nós, o que é que elas esperam de nós? Tem aí Daniel nos ensinando através das suas experiências. Quer ser mais sábio? Quer ser mais entendido? Quer ter mais capacidade de compreensão? Quer ter maior capacidade de discernimento? Deus tem dado para você um dia novinho todos os dias. Busque conhecê-lo. Busque fazer a sua vontade, porque só assim nós iremos fazer a diferença para fazermos com que Deus seja glorificado. E eu espero em Deus que a gente vá continuando estudando e aprendendo para cada dia podermos servir melhor ao Deus que tem nos chamado. Amém?